Olá, amado e amada. Vamos conversar de assunto interessantíssimo, importante e atual sobre a reflexão temporal com analogia fazendo da patologia religiosa. Então, vamos falar sobre isso. Que é a patologia religiosa, Maristela, né? Digamos que é uma doença mental que foi colocada na mente da massa, né? Da massa humana, das pessoas. E digamos assim, que é uma escravidão mental. Por quê, hein? Porque, olha, se você não vier buscar Deus, buscar Jesus, você vai para o inferno. Você não, a sua alma vai ser queimada no inferno pro resto da vida. Olha, se você não fizer isso, você vai ficar doente. Se você não fizer isso, Deus não vai te curar. Então, é assim, colocado medo em você, apego, dor, e isso vira uma patologia, porque como eu trabalho muito em organizações de pessoas com câncer, como eu trabalhei muito assim com um hospital psiquiátrico, como eu trabalho assim, às vezes, muito em empresas fazendo seleções, a gente sabe o medo que as pessoas têm dessa questão da religião, o medo que essas pessoas têm. Às vezes as pessoas têm medo até de uma masturbação, de tanto medo que às vezes, dependendo do padre, daquela igreja que ela frequenta, os medos que ela coloca nesse casal, esse casal vai ficando assim doente, perturbado, e tudo que ele está falando para o casal não fazer, ele faz. Então, vira uma patologia, porque você cria uma dependência e você passa a não fazer nada se você não falar com o padre, você não passa a não fazer nada se você não perguntar para o pastor se pode, ou para o seu chefe do budismo, ou seja, qualquer outra doutrina, né, do seu terreiro, seja o que for. Essas pessoas sempre têm problemas piores que você dentro de casa, estão sempre complicados, doentes, mas eles necessitam dessa dependência, dessa patologia religiosa. Então, nós vivemos assim em uma simulação, e que a neurociência hoje já prova, né, que os mesmos padrões encontrados dentro do cérebro, os padrões neurais, são os mesmos encontrados na galáxia, ou seja, no universo, ou nas redes de computadores. Então, a gente já consegue hoje ter uma outra noção de mexer com a reflexão temporal. O que é uma reflexão temporal? É você voltar no tempo. Antes, se você fazer uma regressão, nossa, era capaz de você até ser presa. Ou anular você de qualquer profissão. Agora, já está se provando, através da neurociência, que há uma reflexão temporal realmente. Essa reflexão temporal faz você ser mais criativo, mais saudável, mais consciente de quem é você, né? Então, você vê hoje que a regressão de memória bem feita vai trazer uma outra realidade para você, incomparável com o que você tinha ontem. Então, as pessoas assim que não estão assim acompanhando esse momento de transição que nós estamos passando, a malha magnética da Terra mudou, nós estamos passando por uma transição. Pessoas que estão dormindo, pessoas que nem se dão conta do que está acontecendo, e você vê que elas ficam mais desorientadas. A gente percebe claramente assim, assim, até ontem, quando você pegava o ovo certinho, uma vez por semana, uma bandeja, você passou a pegar cada 15 dias 2 bandejas, você percebe que a pessoa ela está desorientada,
desorientada. Ela fala para você, tá bom, eu tô te esperando, você chega, a pessoa não tá. Mas, ô fulano, você não era para estar aqui, né? Ela demora para atender, não responde uma mensagem, vai demorar para atender um telefone. Desculpa, esqueci. Como esqueceu? Você acabou de falar comigo agora. Então, você vê que a pessoa está ficando desorientada. Não é só... Aí eu te dei um exemplo básico. Mas você vê, assim, pessoas que falam para você, amanhã eu vou, então, ligar para acertar com você um horário, alguma coisa, e a pessoa nem lembra que ela falou para você, né? Você vê, a pessoa está completamente desorientada. E porque ela não está acompanhando, não está acompanhando esse momento de transição. E então, aumenta assim, é importante você aumentar a sua vibração para aumentar o seu nível de consciência e para neutralizar os negativos do seu caminho. Então, eles falam assim que já estão sendo expulsos os negativos aqui da Terra. Ainda vai um bom tempo que eu falo, uns bons anos, e eles podem estar assim, sendo expulsos, mas ainda não foram. Então, ele vê que você está desorientado, ele vê que você nem se dá conta do que está acontecendo. Então, ele pega mais você. Então, às vezes você perde o emprego, porque ontem você fazia direito, hoje você não está fazendo mais. Até ontem você era responsável, hoje você não é mais responsável. Ou até ontem você sabia que você acabou de falar com a pessoa para vir, daqui a pouco você esquece que você falou para a pessoa. Ou mesmo que você tenha feito até por gosto, vamos fazer uma suposição, que a pessoa está com ciúme de você com o companheiro dela e tenha feito por gosto, ela não sente nada de fazer isso. Ela não sente vergonha. Uma pessoa assim, centrada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa desperta, ela tem vergonha, né? Olha, pode vir aqui que eu vou te entregar tal coisa agora. E você sai, a pessoa chega e fica te ligando, mas como? Você não mandou ir aí agora? Né? Você vai sentir vergonha, você vai voltar para trás e falar, oh, peraí, eu vou voltar, eu vou pegar e vou te dar. Você vai sentir vergonha se você fez isso de uma forma inocente. Mas como você está desorientado, você não sente vergonha de prometer uma coisa e não fazer. Você não sente nada. Você não sente nada. Aquele que sai, não paga o aluguel, que você tem que tirar através da justiça. Ele fica perturbado? Claro que não. Você percebe que a pessoa está até te seguindo ali nas redes sociais, porque ela aparece ali quando você não é amiguinho do fulano, ele aparece direto ali para você, porque ele está te seguindo, porque ele te admira, mas ele não sente vergonha do que ele fez de fazer, não sente nada. E é claro que a vida dele vai virar um bolo de dívidas, né? Porque ele não se respeita. Ele não se respeita. Como que ele vai te respeitar, né? Então, a reflexão temporal é a forma de você voltar no tempo. Então, você volta no tempo através de um relaxamento bem feito, geralmente com um bom profissional, que você vai entrar numa regressão, né, com uma técnica ali, ou várias técnicas que vão te ajudar aí com certeza, através de uma meditação. Tem pessoas que forçam isso através da ayahuasca, ou acho que qualquer outra droga, e você vai ficando cada vez mais desorientado. Por isso que a gente não pode forçar nenhum processo. É importante que você consiga entender que você tem toda a capacidade dentro de você. Tem medo de fazer sozinho, procura um bom profissional. Então, isso pode assim nos levar a invenções incríveis. Eu vejo aqui dentro da minha casa, meus filhos, assim, eles criam coisas assim, um tem empresa alimentícia, o outro tem empresa de fazer robô. Como eles criam coisas diferentes, coisas que só eles fazem. O que o outro pode até fazer ou tentar fazer igual. Ele não chega nos pés, né? Porque são pessoas libertas, despertas.
Então o cientista fala assim que uma onda não só reflete no espaço, como ela reflete no tempo. Você vê quando você joga uma pedra, né? Aqui eu tenho a represa aqui no fundo da minha chácara. Jogar uma pedra como forma várias ondas. Você jogar no mar é a mesma coisa, no rio é a mesma coisa. Mas o cientista ele diz que a onda não reflete só no espaço, reflete no tempo. Então, quando você entende mais, né, as suas vidas paralelas, ali eu era fulano, eu fiz aquilo, e aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo melhor ou eu estou repetindo os mesmos erros? Né? Isso é muito, muito interessante, é muito, muito interessante. Então, a gente tem que entender assim que nós funcionamos na lei do espelhamento. O que é isso, né, Maristela? Uma pessoa que se desrespeita o tempo todo, ela não vai colher frequência de respeito. Né? Então, a pessoa é para chegar, o funcionário vai trabalhar dentro de uma chácara, geralmente eles chegam 7 horas, 7h30, o cara chega às 11 horas, chegou aqui 2 horas da tarde, e chega sempre das 11h30 para diante. Então, você vê assim que ele não se respeita, aquilo que eu já falei, ele não se respeita. Como que ele vai te respeitar? Então, uma pessoa que se desrespeita o tempo todo, ele não vai colher a frequência do respeito. Então, quando ele menos espera, olha, não preciso mais de você aqui. Né? O cara até dá um susto, mas você é esperta, fala pelo telefone, porque lógico que ele vai começar a desrespeitar para querer ganhar razão. Olha, dá licença, mas eu estou desligando, e desliga. Ele vai tentar continuar a conversa, você não responde mais nada, ele vai ter que colocar um áudio lá, você não abre, porque você se respeita. E não faço isso só com essa situação, não, faço isso com o vizinho, faço isso com o parente, faço isso com quem for, né? Se aprende a me respeitar primeiro, depois eu posso ver se eu tenho tempo para te ouvir, né? Porque se trata como vítima do desrespeito. A pessoa, ela sempre acha que ela é vítima do desrespeito. Quando ela não se respeita, então o espelho vem do desrespeito. Chega. E então todo bonzinho ele se diminui, né? Eu não estou falando de ninguém, aqui eu estou falando de mim mesma, tá? Eu já cansei de ouvir isso. De vários médicos que trabalham comigo, dos meus próprios filhos. Você é muito boazinha, mãe, você tem que parar de ser assim. Você não pode dar café para a pessoa quando chega, você não pode daqui a pouco ir lá oferecer não sei o quê, daqui a pouco você vai lá e oferece comida, daqui a pouco você não pode, porque ele confunde. Ele acha que você está querendo ele confunde. E, infelizmente, eu tenho que dizer que meus filhos estão certos e que os médicos que trabalham comigo eles estão certos. Eu sempre fui... Esse jeito de querer ser boazinha, você se diminui e o outro confunde. Agora eu vou fazer o serviço aqui em 2 horas para depois eu falar que posso pescar. Eu vou pescar. E você acha que mesmo que ele queria mesmo pescar? Pescar o peixe ou pescar o quê? Né? Então, quando você é muito bonzinho, você se diminui. Ou senão lá atrás também, que você estava mais com os coleguinhas, e aí você fica oferecendo seu serviço de graça, ninguém te valoriza. Ninguém te valoriza. Porque o bonzinho não é valorizado. E o universo entende que é assim que você está pedindo. Quer dizer, fica aí trabalhando de graça, e que eu dou mais pessoas que vão te sugar, porque ele entende que você está pedindo. É difícil, tá? Colocar isso em prática. Parece assim, eu estou ouvindo o que ela está falando, eu já fiz, ou eu estou fazendo, e você fala assim, não vou fazer mais. Daqui a pouco você pega o que você está fazendo. Porque eu espero mesmo que eu tenha aprendido. Que até eu acho que não ainda, né?
porque o bonzinho não tem valor, ele só se diminui. Você trata parente de graça e ainda eles vão te devolver um bom gosto na cara, né? E se não for coisa pior. Então, lembre que o universo entende que é disso que você quer, né? Clientes de graça ou empregados que vão te sugar. E o universo não trata você como você trata o outro. Né? Eu trato bem o outro, o universo... Não. O universo trata você como você se trata. Como você se trata. Né? Se você não se trata bem, você está se diminuindo para ser bonzinho, é isso que você vai ter. Né? Gentes que se desrespeitam e vão te desrespeitar também. Então, a encarnação humana é a coisa mais importante que nós temos na Terra. É uma coisa mais importante que nós temos na Terra, né? Por isso que a gente tem que despertar. Certas vibrações afetam a frequência cerebral das pessoas. Então, você está num lugar que é só brigalheira, depois você vai em outro lugar com aquele som alto, ou já disse assim várias vezes aqui, vizinho que coloca som alto, porque ele é vazio, ele não se respeita. Como que ele vai respeitar você? Né? Então tem que colocar essas pessoas no lugar, eu já disse. Pediu, não ouviu, você chama a polícia vai colocar ele no lugar, né? E dificultar qualquer comunicação, porque só dessa forma ele entende o quanto ele é porcaria e você se respeita, né? Seja essa pessoa quem for. Então certas vibrações afetam a frequência cerebral das pessoas, né, que eu já dei esse exemplo, através da frequência tanto da sonora como da luz, né? Se você também ficar olhando muito tempo para o sol, sem proteção nenhuma, você pode cegar. E a sonora, eu particularmente, meus filhos são assim também. Eles têm televisão em casa, televisões boas, mas para assistir bons filmes. Eles não ligam a televisão para assistir nenhum jornal, nenhuma porcaria que fica só jogando em você notícias negativas. Eles não perdem o tempo com isso. Eu fico encantada como eles são melhores que eu. São melhores que eu. E eles não perdem o tempo. E você vê assim como que a vida deles flui de uma forma assim que é inacreditável. Então, eu também estou chegando a essa conclusão de que você vai ligar a televisão um pouquinho ali, na TV aberta, aqueles programinha mesmo tonto, aquela mesma coisa, você deixando aquela pessoa cada vez mais rica, e aquela mesma porcaria, aqueles cantorzinhos que tá começando agora tudo de funk, falando tudo aquela besteirinha, e vão baixar, nossa, eu não tenho condição mais, e não é pela minha idade. Eu nunca gostei dessas coisas. Desde nova, nunca gostei dessas coisas, né? E você vê que eu nunca gostei de igreja, nunca fui para religião nenhuma, até apanhava para não ir, mas você vê que não é uma questão de idade, é uma questão de ser, uma questão do seu espírito, da sua consciência já está desperta. Para isso não é para mim, né? E não perco mais meu tempo com isso. E quando você, assim, quando você ouve sons muito altos, tudo em exagero, tudo você é muito exagerado, você limita a vibração da sua glândula pineal, que fica aqui, ó. Você limita, né? Tá aqui no meio, mais ou menos aqui. Você limita a vibração da sua glândula pineal. É claro que você vai ficar tonto e eu vou. Você vai ficar tonto e eu vou, né? Porque você não consegue perceber, assim, todos os lugares que eu vou, eu consigo, assim, uma luz muito forte falando comigo, pare aqui, não pare ali. Aí eu vejo assim que eu parei ali, não parei aqui, eu vejo que a pessoa chegou e bateu naquele lugar que eu ia parar, ou raspou, fez alguma coisa de errado. Dou um exemplo bobo aqui também, um exemplo assim, prático.
mas você sempre tem a intuição, né? Se você estava saindo, esqueceu uma coisa, você volta, você vai ver que ali estava acontecendo uma coisa naquele local, naquela hora você ia ser prejudicada. Sempre você tem uma proteção melhor do que se eu pagar uma pessoa para ficar me protegendo, né? Sempre eu sinto que eu tenho... que eu não preciso nem de estar ali com alguém muito forte, pagando alguém muito forte para me proteger. Que eu tenho uma proteção muito além. Então, ao deixar assim, a frequência cerebral assim... deixar a frequência cerebral assim, baixa, né? Quando você deixa sua frequência cerebral baixa, você se torna mais e mais submisso. Então, quando você ouve muito aquelas músicas, né, que só falam porcarias, né, que elas falaram só de porcaria, de baixaria, a pessoa que tem o programa, ela é obrigada a aguentar, porque ela não vai conseguir trazer aqueles que já têm a fama, eles vão querer fazer televisão, que a televisão não paga para eles ir lá. E eles não precisam de propaganda, já tem nome, eles ganham muito em shows. Para que eles vão na televisão? Então vai ter que pegar as coisinhas que tá vindo agora, porcaria, que às vezes a pessoa não canta nada, não canta nada. E eu tenho dó de quem liga e fica ouvindo, né? Aquela perda de tempo e aquela pessoa se dando cada vez melhor na vida. E você ali com a sua frequência cada vez mais baixa. E você se torna cada vez mais submisso, que sua frequência é baixa. E por esse motivo, né, que as TVs só dão noticiários ruins, você vê que os reality shows dão ibope, porque é só confusão, né, um querendo massacrar o outro, são energias negativas, o povo gosta, e reflete, assim, certas frequências que vão deixando você diminuído e submisso. E também o que é perigoso também, quem mora perto de muitas antenas, os lugares que fica aquele fosse um jardim todo fechado de antenas, de muita energia, quem mora perto, ou se você fica muito embaixo daquilo, a pessoa passa muito mal, né? E quando mora embaixo. Numa das propriedades minha, a CPFL pediu para passar um pedaço que automaticamente aquele pedaço tem que ser anulado porque faz todo esse mal que eu estou te dizendo. Então ela dá uma joia para você, né? A joia assim, ela dá uma grana boa para você aceitar que aquele pedaço, a sua propriedade seja inutilizado para passar aquela rede elétrica, entende? Porque faz mal. Então, você vai ter que inutilizar realmente aquele pedaço. Então, sempre tudo isso diminui você e tira você da sua ligação com a vibração da glândula pineal. E quando você, assim, eleva, você desenvolve frequência extrasensorial, né? Extrasensorial, o que é isso? Além dos 5 sentidos. Além dos 5 sentidos. É extrasensorial. E ao passo que quando ela está baixa, né, a sua frequência está baixa, você se torna submisso. O que é frequência baixa? Né? Você fica ouvindo muita coisa ruim na televisão, você assiste só programas que baixam a sua frequência, a sua vibração, e aí quando você se depara, você é uma pessoa submissa, né? Submissa. E a gente sabe disso também, essa questão religiosa, que a religião católica, ela matou muito. Foi uma das igrejas que todas as igrejas já mataram, prejudicam pessoas. Mas a religião católica teve uma época da Inquisição que matou muitas pessoas. Matavam, assim, as bruxas, porque era assim... dimensionais. Que é uma pessoa dimensional? Ela tem uma frequência muito alta, ela tem a glândula pineal desperta, então ela consegue realmente levar você a uma cura. Não que ela vai te curar, mas ela consegue fazer você entender o que vai te curar.
porque ela é dimensional e trazia informações assim para você desenvolver as suas habilidades. Então eles não podiam aceitar isso. Então eles queimavam viva. Eles achavam assim que queimando você viva, né, queimando as bruxas vivas, eles estariam destruindo a alma também. A alma também. E aqui eu aproveitar para falar assim sobre o Daniel Mastral, né, que apareceu lá morto, que alguns falam que mataram, alguns falam que ele se matou, ou que mataram, seja o que for. Você vê que ele teve toda a família dele destruída. O filho ali na adolescência já se auto-suicidou, né? Ele se suicidou, ele se matou, ele se suicidou, ele teve a mulher num ritual ali, num ritual também ali deles ali, vão supostamente tirando o demônio dela, e ela teve um ataque cardíaco e já morreu ali também, e isso é chamado, né, o exorcismo. Então, se vê assim que a pessoa ela vai ficando feia, né? Se você procurar ele na internet, nos podcasts, você vai vendo que ultimamente ele já estava bem feio, a pele vai ficando feia. Parece que você que tem, a gente tem, além dos 5 sentidos desperta, a pineal desperta, você vê ele muito feio, muito feio. E não interessa nem se foi morto ou se tirou a própria vida. Porque assim, quando eu entro no ritual satânico, que eu sei que ali sacrifica animais, bebês inocentes, crianças inocentes, é sacrificar. Sacrifica ali porque o lado negativo que é o sangue. Que é o sangue, às vezes come até o órgão daquele sacrifício. Você fala assim, chegou a hora de eu fazer o meu ritual satânico, quer dizer, eu matar um bebê novo, e eu não tive coragem, então foi aonde eu saí, e eles começaram a me perseguir. Quer dizer, coleguinha, quando você vai para o candomblé, onde sacrificam animais, e sabemos Deus que mais, quando você vai para o terreiro, onde sacrifica, tem alguns terreiros que sacrificam animais também, ou quando você vai para esses rituais satânicos, onde sacrificam crianças, né, bebês recém-nascidos, que somem e por aí vai. Eu não fiz isso, mas você está vendo, você é conivente. Você é conivente, e quando você quer sair, você não tem mais proteção divina. Então, é indiferente para esse mundo negativo, para esses deuses, eles se acham deuses, né? Não são, mas eles se acham deuses, porque estão aqui há muito tempo, são imortais. Então, para eles é indiferente se eles vão matar você ou se você vai se auto-suicidar. Para eles é indiferente, né? Porque eles querem aquela energia do sofrimento para eles. Então, presta atenção aonde você anda e onde você frequenta. Quando você deixa de frequentar esses locais, né, esses locais onde de alguma forma ou mente, ou tem sacrifício, ou você deixa de frequentar também casa de coleguinhas que também mexem com isso, a sua vida limpa. A sua vida limpa de uma tal forma que você não acredita. Fala, mas como? Até ontem estava enroladinha um pouco ali, e ela desenrola. Ela desenrola porque você vai ter a proteção total do Deus de verdade, Deus primitivo, o eterno, o universo, que você não tem que procurar fora, ele está dentro de você, né? Ele está dentro de você. E tem tantas coisas que eu poderia falar, mas eu acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer. E agora, assim, ao contrário, quando uma música ela desperta você, ela desperta a sua consciência, aí representa perigo. E para a sociedade, para o sistema, para a sociedade. E aí, então, você pode ser preso, né? Pode ser preso. E é lógico que a sua música vai ser tirada da sociedade, porque quem diz isso muito bem pode dizer é o Caetano Veloso, né? Que na ditadura ele foi preso pelas letras da música dele que estava despertando. E aí então se torna perigoso para o sistema, né, para a sociedade.
E as pessoas com domínio financeiro sempre jogaram droga na sociedade, né? Então é interessante que você fique zumbi. É interessante liberar a maconha. É interessante liberar qualquer outra droga. É interessante. É interessante que você se torne um alcoólatra, que você fume até não ter mais pulmão para respirar. Porque aí você é submisso. Então preste atenção, coleguinha, né? E também, eu não faço nada disso, Maristela, né? Mas eu odeio a guerra, eu sou contra a guerra, eu sou contra o racismo, eu sou contra o homossexualismo, né? Eu sou contra sou contra o racismo, contra a guerra, eu sou contra quem é contra o homossexualismo. Veja, coleguinha, quando você é contra, você também está exalando uma energia negativa, né? Mas então, Maristela, como agir? Não ser nada. Quando você é alguma coisa, você está na dualidade, ser observador. Quando eu estou no mercado, se a caixa é negra, ou se a coleguinha de trás está esperando na fila, ela é negra, ou se a da frente é negra, eu puxo assunto normal com ela. Como somos duas pessoas iguais, eu puxo assunto normal com a caixa, com quem for, normal. Eu não tenho racismo dentro de mim. Eu não sou contra o racismo, eu não tenho racismo dentro de mim. Eu tenho clientes negros aqui que honram e pagam melhor que um branco. Né? Que um branco que se desgostar de você e ele já começa a chorar para você fazer um preço melhor, sendo que é ele que vai encher seu saco. Né? É ele que vai encher o saco, não o negro, que está vindo e paga você direitinho. Então, a gente quando... eu sou contra a guerra, contra isso, ou eu odeio a guerra, você está na dualidade. Você está produzindo energias para esses negativos. Muita gente que frequenta igrejas, você pode ver que são doentes, são depressivos, estão sempre doentes fisicamente, né? Estão sempre prontos para te julgar, né? Porque acham que estão adorando um Deus verdadeiro. E é esse que ele fica na dualidade, ele fica jogando você contra o outro que não frequenta a igreja, contra o outro que não é da sua igreja, e por aí vai. E por aí vai, quanto é que nós vamos acordar? E quando nós nos respeitamos, não temos necessidade de desrespeitar o outro, já disse. E porque assim, quando a coleguinha fala, nem curta aqui minhas coisas, sabe? Eu só não tiro você daqui porque eu quero ficar vendo você, mas não curta aqui minhas coisas. Por quê? Porque ela não se respeita. Como ela vai respeitar você? Ali mora inveja, mora um monte de coisa. E... porque assim, você sabe se posicionar. Então veja quais desses sintomas você tem e elimine, né? Pelo menos tente eliminar, já é alguma coisa. Então, a gente tem que entender assim aqui para terminar que os vencedores são os que chegam, né? Não vou chegar, eu chego. Os vencedores são os que superam tudo com dignidade, ficam fazendo drama. Os vencedores são os que não são facilmente influenciáveis. Eu lembro assim, desde que eu fazia cursos quando eu era mais nova, que todos os testes que eu fazia, e principalmente os transpessoais, de que dava 100% que eu não era uma pessoa influenciável. Nunca fui influenciável, ninguém faz a minha cabeça. Quando eu tenta, eu já saí da frente daquela pessoa faz muito tempo, eu tiro ela do meu caminho. Então, pessoas assim, vencedoras, não são influenciáveis. E tem determinação. Pode ficar aqui que eu estou esperando, vou entregar isso para você. Você vai lá, a pessoa está ali. Eu vou fazer isso para você amanhã. Você vai lá e faz aquilo para a pessoa. Dando exemplos básicos aqui. Você me paga muito bem, mais do que os outros, então eu vou fazer o serviço de acordo aqui direitinho, né? Hoje eu não posso ficar 6 horas corridas, mas na outra vez que eu vier eu compenso, quer dizer, você tem dignidade,
Você tem dignidade, tem determinação. E, em resumo, os vencedores, eles são, assim, lutadores inatos. É muito fácil diferenciar. Gratidão, amor sempre.